Fala, meus queridos! Como é que estamos? Professor Andrei aqui na área. Vamos dar continuidade a essa parte aqui de circunferência trigonométrica, fazer uma revisão com vocês aqui. E vamos aprofundar um pouco mais sobre esse tópico aí, que é da circunferência trigonométrica. Beleza? Bora lá! O nosso objeto de conhecimento é a circunferência trigonométrica e nós vamos entender o ciclo trigonométrico, investigando os valores do seno, cosseno e a tangente dos ângulos de primeira volta da circunferência. Com muitas resoluções de questões durante a aula e para casa. Bora lá! Gente, quando a gente vai entrar nessa parte da trigonometria na circunferência, no ciclo trigonométrico, nós temos três razõezinhas básicas, que é o seno, o cosseno e a tangente, que nós temos o quê? Obrigação de saber o quê? Questão dos sinais, onde que ele é positivo, onde que ele é negativo. Beleza? Lembra, professor, qual é o eixo do seno? Gente, o eixo do seno é o eixo Y. Professor, qual é o eixo do cosseno? Cosseno é o eixo X. E a tangente ela é paralela ao eixo Y. Agora, lembra dos quadrantes. Professor, quais são os quadrantes que o seno ele é positivo? Observa aqui no nosso gráficozinho aí. Primeiro e segundo quadrante. Quais os quadrantes que ele é negativo? Terceiro e quarto quadrante. Beleza? Agora, quais os quadrantes em que o cosseno ele é positivo? Observa, ele é positivo aonde? No primeiro e quarto quadrante. E ele é negativo aonde? Ele é negativo no segundo e terceiro quadrante. Agora, professor, e a tangente? Onde é que a tangente ela é positiva? Ela é positiva aonde? No primeiro e terceiro quadrante. E ela é negativa aonde? Segundo e quarto quadrante. Essa é a questão de onde? Os quadrantes que elas são aqui positivas e os quadrantes que elas são negativas, que nós temos a obrigação de saber. Outro detalhe muito importante, tanto o seno como o cosseno, o mínimo dele é menos 1 e o máximo que ele pode assumir é 1. Isso aí, a tangente, ela vai desde o menos infinito até o mais infinito. É o da tangente. Beleza? Continuando. E a nossa famosa tabela dos ângulos notáveis. Como eu já disse, desde quando a gente estava falando das razões trigonométricas, falando na lei do seno, falando na lei dos cosseno, sobre essa tabela, e aqui não vai ser diferente. Na circunferência trigonométrica também, nós temos a obrigação de saber a tabela. É o seno de 30, 45, 60, seno, cosseno e a tangente. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E na tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1
e raiz de 3. Tanto no seno como no cosseno, tem a raiz no 2 e no 3. Aí daí tu consegue montar a tua tabelinha. Beleza? Pois vamos aqui partir para as nossas questões de vestibular. Agora, vamos aqui. Partiu. Gente, essa questão, ele quer saber o valor dessa expressão. Aí, a partir de hoje, quando vocês verem alguns ângulos que vocês antigamente não sabiam, como esses daqui, você, opa, agora eu já sei como é que eu faço. Eu já sei qual o procedimento que eu devo fazer. Primeiro, cosseno de 120. O que é que tu tem que lembrar aqui? O cosseno de 120, primeira coisa, ele está em qual quadrante? Ele está no segundo quadrante. Então, tu já sabe que o cosseno ele é negativo. Então, isso aqui é negativo e é a mesma coisa que o cosseno de 60. Mas como é que eu sei que isso aqui é igual ao cosseno de 60? Simetria. E o cosseno de 60 é 1/2. Então, isso aqui vai ser igual a menos 1/2. O seno de 150, ele é igual de quem? Como é que eu vou descobrir o simétrico dele? Falta quanto para 180? 30. Então, isso aqui é igual ao seno de 30. Seno de 30 é igual a 1/2. Agora, quanto é que vai dar o valorzinho dessa expressão? Isso aqui é igual a menos 1/2 mais 1/2. E, logicamente, essa expressão vai dar 0. É o valorzinho dessa expressão. Beleza? Próxima questão. O que é que nós temos aqui, ó? Ele quer saber o seno de 2.370. O seno de 2.370. Quando numa questão ele te der um ângulo, né? Quando for maior, quando ele ultrapassar 360, o que é que você vai fazer? Vai pegar 2.370 e dividir por 360. Beleza? Dividindo aí, fica como? Vai dar... Bora dividir 2.370 dividido por 360, que dá 6. 6 vezes 360 dá 2.160. Que vai sobrar 210 graus. Então, traduzindo isso aqui, quer dizer o quê? Que o seno de 2.370 é igual ao seno de 210. Beleza? Aí outra coisa que tu tem que lembrar. Professor, 210 está em qual quadrante? Qual é o quadrante que está o 210 graus? Essa pergunta tem que fazer. Primeira pergunta que tu faz é o quadrante. Depois tu vai analisar o sinal, se é positivo ou negativo. 210 graus, terceiro quadrante. Terceiro quadrante, o seno, ele é o quê? Negativo. Então, se ele é negativo, já dá para a gente eliminar quem? A letra C, a letra D e a letra E. Essas três já estão fora. E o seno de 200 é negativo e é igual ao seno de 30. Só como é que eu sei? Passou quanto de 180? Passou 30. Quanto é o seno de 30? É 1/2.
Então, aqui vai dar o quê? Menos 1/2, que com certeza está na letra B de bola. Questão 7. Um ângulo do segundo quadrante tem o seno igual a 12 sobre 13. Ele quer saber o cosseno desse ângulo. Então, gente, bora lá. Primeiro detalhe que tem que analisar é a questão do quadrante, como eu falei para vocês. E ele diz que esse ângulo ele pertence ao segundo quadrante. Beleza? Se ele está no segundo quadrante, eu já sei que o cosseno lá no segundo quadrante, ele é o quê? Ele é negativo. Não é verdade? O cosseno lá no segundo quadrante. Beleza? Agora, o cosseno fica... Vamos imaginar aqui um triângulo retângulo. E aqui é o nosso ângulozinho que a questão nos deu. E ele deu o que aí? Ele deu o seno desse ângulo. Qual é aquela razãozinha trigonométrica do seno que eu já falei com vocês? O que é o seno de um ângulo? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. E eu vou ter que descobrir esse terceiro lado. E eu vou descobrir esse terceiro lado usando o quê? Teorema de Pitágoras. Que fica 13 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais o x ao quadrado. Que fica 169 é igual a 144 mais o x ao quadrado. Passa para o outro lado, 144. Fica x ao quadrado é 169 menos 144. X é a raiz quadrada de 25. Com isso, o x aqui é igual a 5. Beleza? Professor, para que eu descobri esse lado? Eu já vou mostrar para vocês por quê. Porque o cosseno desse ângulo, lembra lá o que é cosseno? É o cateto adjacente, que no caso aqui é o 5, que a gente acabou de descobrir, sobre a hipotenusa. Gente, a questão diz que ele está no segundo quadrante. Eu sei que é negativo. Então, a letra A está fora e a letra B também está fora. Por quê? Porque o resultado ele tem que ser o quê? Negativo. Por quê? Está no segundo quadrante. E o cosseno ele é negativo. Então, com certeza aqui é a letra C. Menos 5 sobre 3. Beleza? Próxima questão. Determine o valor do cosseno de 1.800 graus. Então, como eu já disse, né, já fez aqui uma questão também, quando tiver ângulos que são maiores que 360. Você pega um ângulo e divide por 360. Aqui, ó, dá 5, que dá 1.800 e sobra 0. Então, o cosseno de 1.800 é igual ao cosseno de 0. Professor, mas não sei quanto é o cosseno de 0, não. Porque agora nós vamos já saber como é esse cosseno de 0.
Vamos aqui falar da circunferência, né? Trigonométrica. Nós temos aqui o eixo X e nós temos aqui o eixo Y. Beleza? O eixo do cosseno é eixo X. E os ângulos aqui, ó, nos eixos, nós temos a obrigação de saber eles. 0, 90, 180, 270 e fecha aqui aonde? No 360. Beleza? Foi o que eu falei para vocês lá no comecinho da aula. Quanto é que é o mínimo do seno, do cosseno? Quanto é que é o máximo dele? Ele vai de -1 até 1. E o cosseno de 0, minha gente, é igual a quanto? É igual a 1. O cosseno de 0, ele é igual a 1. Assim como o cosseno de 360, ele também é 1. O cosseno de 180, que é o mínimo, ele é igual a -1. Pessoal, o cosseno de 90 e o cosseno de 270, isso aqui é igual a quanto? A 0. Gente, esses ângulos que não estão no eixo dele, que estão no eixo Y, aí o cosseno é igual a 0. Beleza? Então, um breve comentário aí sobre esses ângulos na circunferência, que nós temos que saber do cosseno e também do seno. Agora, vamos para essa questão aqui. Considerando que esse arco aí é 23π sobre 3 radiano. Ele quer saber qual é a alternativa falsa. Primeiro, bora lá. Beleza? O que é que nós vamos fazer aqui primeiro? Primeiro, nós vamos transformar esse ângulo aí aonde? Em graus. Lembra que a gente falou na aula passada? Como é que vai ser esse alfa aqui, professor? Alfa é igual a 23 vezes 180 dividido por 3. Beleza? Eu posso simplificar, ó, aqui fica 1 e aqui fica 60. Agora, quanto é que é 23 vezes 60? Dá o alfa é igual a 1.380 graus. Professor, a alternativa A tá certa, verdade, mas ele quer a falsa. Ele quer a falsa, isso aqui é verdade. Gente, ele dá 3 voltas e para no quarto quadrante. E na letra E, ele dá 3 voltas e para no primeiro quadrante. Bora analisar. Como é que eu vou saber a quantidade de voltas que ele dá? Eu vou pegar esse 1.380 e vamos dividir por quanto? 360. Que aqui dá quanto, professor? Dá 3. Não é verdade? Que dá 1.080. E as duas alternativas aí, tanto a letra B como a letra E, ele diz que dá 3 voltas. É verdade. Aí sobra quanto aqui, ó? 0. Aqui dá 0 e aqui dá 3. Ele parou lá no ângulo de quê? Qual o ângulo que ele parou? Qual foi o ângulo que ele parou? Nesse ângulo de 300 graus. Beleza? Nesse ângulo aí. Agora, professor, 300 graus, ele está em qual quadrante? 300 graus, ele está onde? Ele está no quarto quadrante. Então, ele dá 3 voltas e para no quarto quadrante? Verdade.
ele dá 3 voltas e para no primeiro quadrante, mas é nunca. Então, essa é a alternativa falsa, que é essa que é o nosso gabarito aqui. Letra E, que é a alternativa falsa. Próximo. Qual é o valor dessa expressão? Beleza? Bora lá, né? O que é que nós temos que saber aqui? Vamos falar de alguns ângulos aqui, na verdade. Professor, o seno de 180. Vamos falar aqui lá na circunferência trigonométrica. Vamos falar aqui do seno. Deixa eu falar aqui nessa questão aqui, nesse seno aqui, ó. Né? Lembrando que o seno, qual que é o eixo do seno? O eixo do seno é o eixo Y. Beleza? 180 está bem aqui. Não é o eixo dele. Então, aqui é o eixo do seno. Eu já sei que o seno de 180 é quanto isso aqui? Aqui eu já sei que é 0. Professor, e o cosseno de 240? Gente, o cosseno de 240, ele é a mesma coisa que o cosseno de 60. Só porque o sinal ele é o quê? Negativo. Por que que ele é negativo, professor? Porque ele está lá no terceiro quadrante. E o cosseno de 60, quanto é que é? O cosseno de 60, ele é menos 1/2. Negativo ali, né? Agora, 1260. O que é que nós temos que fazer quando for 1200, quando for um ângulo grande? Vamos pegar 1260 e vamos dividir por 360. Dá quanto? Dá 3, que dá 1080. E sobra quanto aqui? 180 graus. Beleza? Então, esse aqui, o seno de 1260 é a mesma coisa que o seno de 180. Então, pode até botar isso aqui, é a mesma coisa que o seno de 180. Nós acabamos de fazer. Seno de 180 é 0. Professor, e esse 3.480? Mesmo procedimento. Você pega o 3.480, divide por 360. Beleza? Quanto é que dá? 3.480 dividido por 360. Dá 9. Beleza? Que dá 3.240. E sobra exatamente 240 graus. Então, isso aqui, nós também já fizemos. Isso aqui é a mesma coisa que o cosseno de 240. Só o cosseno de 240 é menos 1/2, verdade. Esse menos aqui fica menos 1/2, que aqui vai ficar, ó, menos 1/2, mais 1/2, que o resultado disso aqui todinho é para dar quanto? 0, que está na letra C. Então, fizemos várias coisinhas aí, ângulos que são maiores que 360, né? Muito importante isso aí. Olha aí. Ah, professor, e agora quando for negativo, o que é que eu tenho que fazer quando for negativo? Gente, negativo é só a questão de quê? Do sentido. Só a questão do sentido.
Então, 4.300 é o quê? Primeira coisa que você tem que fazer, o que é? A gente esquece o sinal por enquanto. Vamos dividir normal. Vamos pegar o 4.380 e vamos dividir por 360. Beleza? Aqui dá 1. Aqui dá 360. Dá 8, né? 13 menos 6 dá 7. Sobrou 0. Baixa esse 0 aqui, que aqui dá 2, que dá 720. E sobra 60. Então, menos 1.400, menos 4.380 é a mesma coisa que o quê? Esse ângulo aqui. O de menos 60 graus. Beleza? E ele quer saber a tangente desse ângulo. Gente, quanto é que vale a tangente de menos 60 graus? Aí eu tenho que lembrar do quê? Lá da minha circunferência trigonométrica. Beleza? O sentido, quando for negativo, é o sentido horário. Esse é o quê? O sentido negativo. Ele começa de baixo para cima. Que fica no caso aqui, ó. 0, menos 90, menos 180, menos 270 e fecha no menos 360. Professor, e esse menos 60 onde é? Ele é positivo aonde? Ele é positivo aqui e aqui na tangente. Sempre em diagonal, os sinais são iguais. E ele é negativo aqui, nesse outro quadrante. Então, esse menos 60, ele está lá no quarto quadrante. Então, eu já sei que ele é negativo. Professor, quanto é que a tangente de 60? É o quê? Raiz de 3. Então, aqui vai ficar onde? Menos raiz de 3. Beleza? Com certeza aqui é a letra E. Menos raiz de 3. Beleza? Bora aqui para a próxima questão. Questão 12. Gente, o que é que nós temos aqui na questão 12? Ele me deu o valor daquele ângulo ali, que é de 30 graus, beleza? E ele quer saber o valor daquela expressão. Aí não tem para onde, né? Nós vamos ter que transformar esse ângulo aí para graus. Gente, π sobre 6, o que é π sobre 6? Lembra que eu falei na aula passada? É 180 dividido por 6, isso aqui é 30 graus. Então, bora substituir lá. Fica 2 vezes o seno de 30 sobre o cosseno de 30 menos a tangente de 30. Aí fica como aqui? Quanto é o seno de 30? O seno de 30 é 1/2. Então, fica 2 vezes 1/2 sobre. Quanto é o cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2. Menos, quanto é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Beleza? Esse 2 vai embora com esse 2. Aqui ficou 1 sobre. Agora eu tenho que tirar o quê? MMC. O MMC de 2 e 3 é 6. Aí 6 dividido por 2 dá 3. Fica 3 raiz de 3. Menos 2 raiz de 3. Que fica
1 sobre raiz de 3 sobre 6. O que é que nós vamos fazer agora? É uma divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí ficou com a raiz no denominador. O que é que nós temos que fazer quando tiver uma raiz no denominador? Multiplica aqui, ó. Racionaliza. Multiplica por raiz de 3 aqui, em cima e embaixo. Sempre a gente multiplica com essa raiz aqui de baixo. Fica 6 raiz de 3 sobre 3, que é igual a 2 raiz de 3. Beleza? Então, com certeza aí está na letra E. Questãozinha aí muito interessante. Muito interessante aí. Com certeza que a letra E é o gabarito desta questão. Questão 13. Olha aí. O cosseno, qual o valor do cosseno de 2.280? Como eu já disse, quando nós tivermos ângulos que são maiores que 360, a primeira coisa que você tem que fazer o que é? Dividir por 360 e encontrar o resto. Esse é o primeiro passo. Beleza? Pois vamos lá. Vamos pegar o 2.280, dividir por 360 e vamos pegar o resto. Dividindo aí, fica 2.280 por 360. Dá 6. 360 vezes 6 dá 2.160. Sobra quanto que? 0. 8 menos 6 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Sobrou 120 graus. Pessoal, o que é que eu faço agora? Agora, a gente faz assim, ó. O cosseno de 2.280 é igual ao cosseno de 120. Aí o que é que nós temos que lembrar? 120, ele está em qual quadrante, professor? Está no segundo quadrante. E o segundo quadrante, o cosseno, ele é o quê? Negativo. Então, a gente já sabe que o resultado aqui vai ser o quê? Negativo. Ah, dá para eliminar quem? A letra B e a letra E. E esse cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60. Quanto é o cosseno de 60? É igual a 1 meio. Então, vai dar o resultado o quê? Menos 1 meio. Que está na letra A. Beleza? Menos 1 meio. Questão 14. Gente, nessa questão, na hora que aparecer um tipo de questão desse na prova, nos vestibulares, você tem que lembrar, o conselho que eu dou para vocês é sobre, primeiro, transformar em graus. O aluno vendo assim, ele não, professor, mas que ângulo é esse? Na hora que estiver irradiando para graus, é a cor mais fácil do mundo. É só tu lembrar de fazer o quê? Pegar o π e substituir ele por quanto? Por 180. Beleza? Como assim, professor? Vamos embora lá. Vou pegar esses 3 ângulos que nós temos aqui e vou transformar ele para graus. Fica, professor, quanto é que é, o que é π sobre 3? É 180 dividido por 3, que é 60 graus. Esse é o valorzinho de quem? De π sobre 3. Professor, e quanto é que é π sobre 4? É 180 dividido por 4, que é 45 graus. E por último,
π sobre 6. O que é π sobre 6? 180 dividido por 6, que é 30 graus. Então, quanto é que vale o valorzinho de y aí, ó? Y é igual a o cosseno de 60 menos a tangente de 45 mais o seno de 30 graus. O que foi que eu fiz? Só transformei esses ângulos em graus. Quem vai ser o valorzinho aí do y? É igual. Cosseno de 60, lembra lá na tabelinha, quanto é que é o cosseno de 60? Cosseno de 60 é igual a 1/2. Menos a tangente de 45 é igual a 1. Professor, quanto é que vale o seno de 30? O seno de 30 é igual a 1/2. Gente, 1/2 menos 1 dá o quê? Dá menos 1/2. Então, vai ficar menos 1/2 mais 1/2. O resultado disso aqui dá 0. Com certeza aí está na letra C. Então, nessa questão, como nós falamos aqui, precisamos novamente de quem? Dessa tabela dos ângulos notáveis. E outra coisa que a gente falou sobre essa transformação, essa conversão de quê? De radiano para graus. Tranquilo? Bora aqui para a próxima questão. Questão 15. Que eu também já vi questões do nosso vestibular nesse estilo aqui. Em um parque aquático, um estudante de engenharia, ele experimentou uma atração que possuía uma piscina no formato circular, com a ilha ao centro. Ele passou alguns minutos em uma boia que realizava uma trajetória perfeitamente circular, impulsionada pela água em torno da ilha. Ao sair da piscina, ele percebeu que havia percorrido o equivalente a um arco de 2.850 graus. Quantas voltas o estudante deu em torno da ilha? E qual o menor arco não negativo, que é o menor arco positivo, côngruo ao arco correspondente ao circuito? Então, ele me deu esse ângulo aí, que foi, esse ângulo foi de 2.850 graus. Não é verdade? E ele quer saber quantas voltas ele deu e quem é esse arco côngruo. Mas como é que a gente faz? Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Como eu disse para vocês em outras questões, você primeiro divide por 360. Então vamos lá. Dividindo isso aqui por 360, quanto é que vai dar? 2.850 dividido por 360. Dá 7, não é verdade? 7 que é vezes 360, que dá 2.520 graus. Agora, professor, sobra quanto? Quem vai ser o nosso resto? 0, né? 5 menos 2 dá 3.
8 menos 5 dá 3. Beleza? Que é o de 2.850, que foi dividido por 360. Vamos já traduzir isso aqui. O que é que significa cada um desses valores aí? Gente, quando vocês se depararem com isso aqui, o que é que vocês têm que analisar? Quando o nosso quociente, ele vai me dizer o quê? O total de quê? O número de voltas. Então, bora ver qual alternativa que tem 7 voltas. Então, ou é a letra A, ou é a letra B, não é verdade? Então, a letra C está fora, a letra D está fora e a letra E também está fora. Então, tem 50% de chance de acertar agora. Agora, ele deu 7 voltas em torno da circunferência e parou nesse ângulo de quê? De 330 graus. Então, ele deu 7 voltas e o menor arco não negativo é esse de 330 graus, que com certeza aqui é a letra B de bola. Beleza? Tranquilo? Show de bola? E para vocês aqui responderem essa atividadezinha de casa, né? Qual é a dica que eu dou para vocês? Gente, ele quer saber qual o quadrante que ocorre simultaneamente o seno negativo e o cosseno negativo. Fica ligado qual é o quadrante que acontece isso aí. Na segunda questão, o que é que eu vou fazer aqui na segunda questão? Ele quer saber o valor de A. Primeira dica que eu dou para vocês, inclusive a gente fez uma questão também aqui. Primeiro passo qual é? Transformar, converter em radiano para graus. Por exemplo, 2π sobre 3, cosseno, que ângulo é esse? Quando, depois que você transformar, é que você vai usar aquela parte da simetria. Por exemplo, 2π sobre 3 é o cosseno de 120. Ah, o cosseno de 120 é o de quem? É igual ao cosseno de 60. Ah, mas o 120 está em qual quadrante? Qual é o sinal dele? Para a gente poder analisar. Assim como os demais, 4π sobre 3, o 2π sobre 3 novamente. E fica muito ligado, preste muita atenção onde? Na questão do sinal. Porque errou o sinal, erra toda a questão. Beleza? E se porventura em algum desses der um ângulo maior, for maior do que 360, o que é que você vai fazer? A gente resolveu aqui na questão aqui anterior. Divide por 360 e pega o resto. Se uma questão te perguntar o total de voltas, como a gente fez na questão anterior, o número de voltas que vai me dizer o quociente e o resto é aquele onde a gente parou. Beleza? Então, eu queria agradecer mais uma vez essa participação aí de vocês. Forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.